Amém, igreja? Amém. Eu queria pedir para as crianças já apresentaram. Senta ali bonitinho, do ladinho do pai. Amém. A Sara tem uma surpresa para vocês. E agora chegou a melhor hora, né, igreja? A hora da palavra. Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés nessa noite. Estenda tuas mãos para cá. Sem ira, sem contenda. Sabemos que o presbítero Rubens está debaixo das potentes mãos do Senhor, né? Mas que o Senhor venha usar a vida dele nessa noite para falar comigo e contigo. Amém? 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 Vamos orar, igreja? Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, está aqui o teu servo. Pai, está incumbido de trazer a tua palavra. Pai, que ele venha diminuir para a tua glória resplandecer. E nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor venha falar nos nossos corações. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor já colocou na boca do teu filho. Enquanto ele estiver trazendo a tua palavra, guarda a esposa, guarda o filho, guarda a casa, guarda o serviço. E que nessa noite os nossos ouvidos venham estar atentos a ouvir a tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos abrir a vossa Bíblia. Eu prometo que eu vou ser bem rapidinho. Vai ser só palavra, só Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa, amém, irmãos? Vamos abrir a vossa Bíblia em Lucas 15, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo. Aleluia. O Senhor me tocou, né? Já tem uma semana que Ele me tocou para me trazer essa mensagem, né, sobre o filho pródigo. Amém. Quem achou, se coloque de pé, reverência à palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa, amém, irmãos? Aleluia. Eu vou começar a leitura, amém? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para o seu campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-irei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e ele vestindo-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e que tinha se perdido e foi achado.
por enquanto até aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Aqui é uma história, né, irmão, da parábola do filho pródigo, né? Jesus, ele está dizendo a respeito, né, dos perdidos, né? Ele fala que da ovelha perdida, né? Primeiro ele começa com a ovelha perdida, depois com a dracma, e vai terminar falando do filho pródigo, né? E ele vai dizer que um certo homem, ele tinha 2 filhos, né? Tinha o mais velho e o mais moço, o mais novo, né? O mais novo, ele toma uma atitude do nada, né? Ele perde parte da herança que lhe pertence, né? Ele sabia que ele tinha o quê? Uma herança para receber na mão do pai dele, né? Só que ele pediu aquela herança em vida, né? Ele pediu para o pai: dá-me parte dessa fazenda que me pertence. O que eu fico pensando e imaginando, irmão, o que passou na cabeça daquele filho pródigo, né? Porque que ele do nada ele se revoltou e pediu aquela herança para o pai, né? E o pai, sem muito o que pensar, o pai simplesmente ele entrega a parte da herança para aquele filho pródigo. E aquele filho pródigo, ele recebe a herança, e ele junta as coisas dele, ele junta a herança e vai para o mundo, e vai para uma terra bem distante, gastar aquela herança de qualquer maneira, de qualquer forma, né? É o que a Bíblia vai falar, né? Ele gastou dissolutamente, ele gastou sem pensar no dia de amanhã. E aquela herança, irmão, ela acabou o dinheiro, entendeu? Acabou a herança, e ali ele começa a acordar, porque ele vai ver que ele não tem mais dinheiro, que ele não tem mais herança, e aí a fome vai vir, entendeu? Conforme está escrito aqui no versículo, glória a Deus, aleluia, versículo 14: e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Ele começou a ter necessidade, ele começou a ter fome, e aquele filho pródigo, ele começa a acordar, ele começa a pensar na vida, a pensar no que ele fez, entendeu? E ali ele vai procurar um emprego, só que ele começa a notar que ninguém lhe dava nada. Enquanto ele tinha as coisas, enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam ao redor, os amigos estavam ali, mas só que quando acabou, ninguém lhe dava nada. Aquele filho pródigo, ele começa a cair em cima, ele começa a acordar, ele começa a raciocinar o que ele fez da vida dele, o que ele fez com aquela herança, né? Ele começou a procurar emprego. O emprego que ele achou foi o que? Cuidar de porcos. A fome era tão grande que ele pensou em comer até as bolotas que os porcos comiam. E ali ele começa a raciocinar, e ele começa o quê? A lembrar do pai, a lembrar da casa do pai, a lembrar que na casa do pai só tinha coisas boas, né? Quantos trabalhadores tem na casa do meu pai, que tem abundância, que tem fartura, e eu aqui perecendo de fome? E ele começa o quê, irmão? A se arrepender. Ele começa a dizer, né? A se arrepender, né? A pensar: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou para lá porque lá só tem coisas boas, né? Só que o filho pródigo, ele não vai pensar se o pai vai querer ele de volta, não, entendeu? Ele toma uma atitude de fé e volta, né? Conforme está escrito aqui, né? Glória a Deus, aleluia, no versículo 17: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-irei, irei ter com o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo, ele achava que ele não era digno de ser chamado de seu filho. O filho pródigo, ele achava que o pai ia receber ele como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. Só que o pai não faz isso, que é o amor de pai, entendeu? É o amor. O pai estava ali esperando. Só que eu vou voltar aqui no versículo 1, uma coisa que fica me chamando a atenção. E disse: um certo homem tinha 2 filhos.
Aí eu fico imaginando, aonde está a mãe do filho pródigo? Como é que fica o coração da mãe quando o filho pródigo vai para o mundo, quando o filho pródigo está lá perdido, entendeu? Como é que fica o coração da mãe? Eu tiro pela minha mãe, entendeu? Porque eu também fui um filho pródigo. Eu também fiz a minha mãe sofrer. O pai não. O pai ele ficou esperando o filho voltar. O pai ficou ali aguardando. Mas a mãe ela vai atrás, irmão. A mãe, ela vai aonde o filho estiver. Uma certa vez eu estava evangelizando ali, o filho dela chegou uma vez primeiro na oficina ali, né? Pediu para ligar ali e dar uma ligação para essa mãe. Eu peguei dei meu celular e dei para ela, para ele, né? Ligar para a mãe dele. E ele ligou para essa mãe, só que a mãe dele anotou meu telefone e começou a conversar comigo a respeito desse filho dela, entendeu? Desse filho pródigo que estava perdido. E ali nós fomos conversando ali. Não vou colocar ele no caderno de oração. Nós estamos evangelizando aqui na rua. Eu ainda não vi ele, entendeu? E ali nós fomos orar pela vida dele. E ela já achava que ele já estava morto, entendeu? Só que o pai não. O pai sabe que o filho está vivo, mas a mãe ela vai pensar que o filho está morto. E ali nós evangelizamos no sábado de manhã ali na 3. De repente, quem aparece lá no meio do evangelismo? A mãe. A mãe desse rapaz chegou lá e ela me reconheceu, né, pelo Facebook. E ali eu conversei com ela. Ela disse que os caras queriam tomar o celular dela. Ela quase que foi assaltada. Quer dizer, a mãe, ela se arrisca em busca do filho. A mãe, ela vai atrás do filho. Pode acontecer o que for. O filho pode estar na mão de marginal, pode estar na mão da polícia. A mãe, ela não quer saber, entendeu? A mãe, ela vai atrás, entendeu? Muitas mães sofrem com seus filhos, entendeu? Fica sofrendo aí, pelejando pelo filho. Só que o filho pródigo, ele não está nem aí. Ele não quer saber, entendeu? Enquanto tiver dinheiro, enquanto tiver herança, enquanto não acaba, ele não está ligando para nada, ele não está ligando para a mãe. Mas o pai, ele está lá, aguardando, conforme está aqui, entendeu? E eu vou continuar. Mas o pai disse aos seus servos: traz-me depressa a melhor roupa, vestindo-lhe e pondo um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai e comamos e nos alegramos, entendeu? A diferença da mãe para o pai, que o pai ele quer fazer uma festa, que ele sabe que o filho vai voltar. A mãe ela vai atrás, aonde o filho estiver, entendeu? E o pai não. O pai, quando o filho chega, o pai trata bem, cuida bem do filho, entendeu? Porque o filho pródigo, irmão, ele foi uma criança. Ele foi como essas crianças estão aqui, entendeu? Nós temos que cuidar bem dos nossos filhos, vigiar. Porque o inimigo, ele fica de olho nas crianças. Ele fica ali, ó, arrudeando, entendeu? Porque um filho desse aqui pode virar um filho pródigo, irmão. Entendeu? Porque eu também fui uma criança. Eu também fui menino. Eu também brincava, eu também corria. Eu jogava bola, futebol, eu me divertia. Mas só que do nada eu conheci a droga. Entendeu? O diabo ele apresentou a droga. E ali, entendeu? Eu acabei me tornando um viciado, acabei me tornando um filho pródigo. E fui para onde? Para o mundo. E não gastei, não precisei de herança não, irmão. Tem filho pródigo que não precisa de herança não. Ele vai sem herança mesmo. Ele não está nem aí para nada não. Entendeu? É por isso que hoje nós temos que cuidar bem dos nossos filhos. Vigiar e orar. Entendeu? Está sempre ali, ó, observando, sempre em cima, na cola deles. Não dá espaço, porque o inimigo ele fica só esperando uma oportunidade para pegar os nossos filhos. Essa que é a realidade. Hoje eu estou com um filho de 22 anos, está meio perdido, entendeu? Está aí no mundo aí, está igual o filho pródigo, entendeu? Mas só que eu estou orando e eu cuidei bem dele. Entendeu? Cuidei bem dele, dei tudo que eu pude dar para ele, entendeu? Cuidei bem dele, só que infelizmente é o coração, entendeu? Nós não sabemos o que está no coração dos nossos filhos. E hoje ele está aí, ó, no mundo aí, mas eu estou orando. Já entreguei na mão do Senhor. Não adianta eu gastar rios de dinheiro, que eu já vi que não vai resolver. Está na mão do Senhor, entendeu? E eu vou continuar aqui a leitura aqui. Porque esse meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O pai quis dizer que o filho, ele estava morto e ele reviveu, estava perdido e foi achado. Ele estava no mundo considerado, entendeu? Quando ele estava lá, ele era considerado perdido. Jesus, ele veio o quê? Buscar e salvar o perdido, entendeu? Só que na volta do filho, ele vai ter um contratempo, família, entendeu? Família, porque o filho, o filho pródigo, ele tinha um irmão mais velho, irmão. Ele tinha um irmão mais velho. Infelizmente, o irmão mais velho não se alegrou com a volta dele. O irmão mais velho, ele vai discutir com o pai. Esse seu filho mais velho estava no campo enquanto chegou perto da casa e ouviu a música e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. E ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Entendeu? O filho pródigo, infelizmente, ele teve um contratempo com o irmão dele, porque o irmão dele se indignou, o irmão dele ficou com raiva, porque ele foi para o mundo gastar a herança, enquanto o irmão mais velho estava o quê? Trabalhando, estava cuidando das coisas do pai, estava ralando, entendeu? Aí ele se revoltou, porque ele queria um bezerro cevado para fazer um churrasco com os amigos, sendo que a fazenda também era dele. Ele poderia pegar até 10 bezerros daquele ali e fazer um churrasco, entendeu? Mas só que ele só queria trabalhar. E ele ficou indignado por conta disso aí, porque ele queria comemorar com os amigos e achava que não podia, sendo que o pai falou para ele que você também tem parte da herança. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o meu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se-me com os meus amigos. Olha só a raiva do irmão. E vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, matasse um bezerro cevado. Entendeu? Como é que o filho pródigo sabia que o irmão estava gastando dinheiro com as meretrizes? Como é que ele sabia que o irmão estava lá naquela cidade gastando, entendeu? É isso que me chama a atenção. Como é que ele sabia? Como é que ele descobriu que o filho pródigo gastava o dinheiro com as meretrizes, gastava o dinheiro com droga? Como é que ele sabia que o filho pródigo estava lá, entendeu? Gastando dinheiro. É um assunto bem interessante, porque alguém informava para ele. Mas a mãe, será que a mãe sabia? Será que a mãe poderia saber? Se o filho mais velho já estava sabendo de toda a história, o que é que ele fez com a herança? Como é que ele fez? Como é que ele gastou? Então alguém informava para o irmão que ele estava lá. Não, teu irmão está lá. Eu vi teu irmão em tal lugar. Eu vi teu irmão bem ali, ó. Teu irmão está na tal cidade lá, está fazendo isso e aquilo. Entendeu? Porque o filho mais velho estava sabendo do que estava acontecendo. Entendeu? E aqui o pai ele vai dizer, e ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são suas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e tinha se perdido e foi achado. A importância, né, irmão, do pai ter achado ali o filho, né? Porque ele fez o quê? Uma festa, irmão. Os anjos do Senhor, eles fazem festa, entendeu? Quando você volta para a presença do Pai, quando você volta para a casa do Senhor, porque o Pai, ele está de braços abertos, entendeu? Jesus, ele vai falar a respeito do Pai, mas ele quer dizer o quê? O Pai que está no céu, entendeu? Mas ele começa o primeiro versículo dizendo que um certo homem tinha 2 filhos, mas Jesus, ele quer dizer o quê? Que é o Pai que está no céu, entendeu? O Pai que está no céu, ele faz festa, irmão. Quando um pecador se arrepende, quando você volta para a presença do Senhor, entendeu? Quando você volta para a casa do Pai. Ontem ali, né?
o irmão chamou nós para fazer um evangelismo ali 3 horas da tarde, né? Falei, o horário já 3 horas da tarde, eu falei, Jesus é mistério. 3 horas da tarde, o sol rachando, aí eu convoquei 2 evangelistas, vamos embora lá. O local é no mato, é no meio do mato, é na encruzilhada. Aí eu falei, amém, bora lá. Vamos lá, porque Deus, quando Deus ele tem um propósito, né, irmão, nós não sabemos o que Deus ele quer, mas alguma coisa ele tem ali naquele local. Aí nós foi lá, ligamos a caixa de som, aí o evangelista ficou assim, meio assim, mas aí eu falei para ele assim, nós já ligou no meio do mato, no meio do escuro, e não tinha ninguém, e assim, e nós evangelizamos da mesma forma, e por que nós não vai ligar aqui 3 horas da tarde com o sol rachando? E ali nós começamos a evangelizar, irmão. E aí de repente começou a passar um bocado de gente. Era gente indo, voltando, para lá e para cá, era no meio de uma encruzilhada. Quando nós estávamos ligando, o irmão falou, ei, varão, o evangelismo é bem aí, no meio da encruzilhada. Aí, olha só o que Deus vai fazer. O varão já falou logo assim, no meio da encruzilhada, onde os macumbeiros ali, infelizmente, né, gostam de fazer os despachos ali, né, gostam de destruir a vida dos outros, né, e é bem ali. E ali nós começamos a evangelizar, irmão. E passava gente, passava carro, e até cavalo saiu do meio do mato. Até cavalo saiu para escutar a palavra. Eu falei aí, ó, mas só que aí eu fui lá no Salmo 32. Está escrito bem assim, né? Salmo 32, versículo 9. Eu vou achar aqui só para me ler para você o que está escrito aqui, né? E nós evangelizamos ali, né, irmão? E Deus operou, irmão. E eu creio que Deus fez milagre ali, porque ali tinha muitas casas, tinha muitas pessoas dentro das suas casas. Salmo 32, versículo 9. Eu vou ler aqui para você, aqui, ó. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja a boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. Amém. E ali o cavalo passou no meio do evangelismo ali eu gravei o vídeo ali do cavalo passando, né? E aqui o Senhor está dizendo, né, que tem muitas pessoas que estão como esse cavalo, entendeu? Que está com o entendimento travado, entendeu? Deus ele está falando, né, que não sejais como um cavalo, entendeu? Que tem um entendimento, entendeu? Que não tem a nossa consciência, que não entende, entendeu? Que não entende as coisas. E o cavalo e a mula, infelizmente, eles não recebem. Eles não entendem a palavra, eles não podem compreender o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos dizendo, entendeu? Mas o cavalo saiu ali no meio do mato, saiu ali, e ali nós continuamos pregando, continuamos falando ali, mesmo que o cavalo não está entendendo, mas alguém está escutando, alguém está recebendo, entendeu? E assim Deus ele vai operando, irmão. E ali Deus vai usando ali, porque eu creio que aconteceu algum milagre ali, alguém recebeu, alguma vida ali foi alcançada, alguém ali foi tocado por Jesus, entendeu? O filho pródigo, ele sabia que ele tinha uma porta aberta, que era a casa do pai, tanto que ele disse que na casa de meu pai tem muitos trabalhadores. Tem muitos trabalhadores lá tem trabalho. E o filho pródigo ele resolve voltar. Por que o filho pródigo ele volta? Ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. Ele queria trabalhar e receber salário. Só que o pai, ele fez o quê? O pai ele fez o contrário, né? Ele falou, não, você continua sendo meu filho e você vai ser bem tratado. Entendeu? E eu vou ler aqui. Porque o filho pródigo, ele sabia que tinha uma porta aberta, que era a porta do Pai, entendeu? Jesus ele está com a porta aberta, a porta ela ainda está aberta, amém? Eu vou ler aqui, ó, só para você estar entendendo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, entendeu? Quando o pai de família se levantar, encerrar a porta e começar a desaistar de fora, a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começares a dizer, temos comido e bebido na tua presença,
e tu tens ensinado nas nossas ruas. Você está vendo? O filho pródigo, ele encontrou a porta aberta. A porta, ela ainda está aberta, irmão. Jesus, ele está à porta batendo, entendeu? Eis que estou à porta e bato. Aquele filho pródigo, ele achou aquela porta aberta. Só que aqui em Lucas 13 está dizendo que a porta, ela vai fechar. Muitos vão procurar bater nessa porta. Infelizmente a porta, ela não vai se abrir. E Jesus, ele está aí, batendo na porta, entendeu? Hoje Jesus, ele bate na porta de muitas vidas aí. Jesus, ele está batendo. Só que depois dessas mesmas vidas que não abrem a porta para Jesus entrar, vão ser aquelas que vão bater na porta de Jesus. E Jesus, ele está falando: porfiai, esforçai, porque muitos vão bater na porta e essa porta não vai se abrir. E quando o pai de família, que está dizendo aqui no versículo 25 de Lucas 13, se levantar, é porque ele ainda está sentado, e cerrar a porta, trancar essa porta e começar a estar de fora, entendeu? A bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele e disser: não sei de onde vós sou. Quando o pai de família, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele se levantar e trancar essa porta, infelizmente aqueles que estão do lado de fora, que hoje não abrem a porta para Jesus, infelizmente essa porta não vai se abrir, gente. Vão bater, vão dizer que estava na igreja, vão dizer que estava ceando, vão dizer que estava congregando, que estava fazendo obra, que estava fazendo isso e aquilo, e o Senhor, ele vai dizer: não sei de onde vós sois. Então começares a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo vós que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade, né, irmão? Infelizmente a iniquidade, né, irmão, o pecado, né, é ele que separa nós de Deus, né, de ver o Todo-Poderoso, né? Aquele que ainda está no caminho errado, aquele que está na iniquidade, aquele que está no erro, se conserta, entendeu? O que está faltando para você entrar no reino do céu? Essa porta, ela está aberta, porque Jesus, ele é a porta estreita e é apertada. Servir Jesus não é fácil não, irmão. Servir Jesus não é mole não, entendeu? Tem que se esforçar, entendeu? Tem que negar a si mesmo, entendeu? Tomar a sua cruz, entendeu? Tem que lutar, tem que dizer não para o mundo, não para as coisas da terra, entendeu? Para o pecado, entendeu? Servir Jesus, ele não vai ser fácil, porque a porta larga, ela está aí. A porta larga, muitos vão entrar por ela, entendeu? A porta larga pode tudo. Faz o que você bem entender, do jeito que você quiser, só que não é a porta do céu, não é a porta do reino, entendeu? É a porta do inferno. Essa que é a verdade. E o filho pródigo, ele ainda deu sorte de achar essa porta aberta. Ele voltou para a presença do pai, ele voltou para casa, o pai se alegrou, fez uma festa, entendeu? Porque o filho pródigo, ele se arrepende, ele viu que o mundo lá não é bom, o mundo só é bom no começo, quando tem dinheiro, quando você está ali no bem bom, entendeu? Que você tem dinheiro para gastar, tem dinheiro para comprar droga, tem dinheiro para curtir, tem dinheiro para tudo isso aí, mas quando acaba, aí vai para a miséria, entendeu? Aí começa a vir a fome, aí começa a ter miséria, entendeu? Aí ele começa a raciocinar. Só que infelizmente os filhos pródigos de hoje, irmão, os filhos pródigos de hoje, eles não estão voltando não. Eles estão se virando lá mesmo, eles estão armando barraca, entendeu? Eles estão ficando lá e eles não estão querendo voltar não, eles estão continuando lá. Aí começa a catar latinha, começa a catar ferro velho, entendeu? Começa a se virar, entendeu? E os filhos pródigos estão aí, estão fazendo isso aí agora. Ao invés de voltar para a casa do pai, voltar para a presença, porque o pai só tem coisas boas, só tem fartura, infelizmente o filho pródigo está fazendo isso, irmão. Ele está ficando lá mesmo, aonde ele está, entendeu? Aonde ele parou, aonde ele ficou no fundo do poço. E igual eu te falei, faz uma barraca,
E acabou, filho. Vai ali até morrer. Vai ficar lá e aí você fala, mas você não vai embora, não? Não, vai ficar lá, o barraquinho lá. Você precisa ver. Fala, e para ele ali tá bom. Quer dizer, o filho pródigo que esqueceu do pai. Não foi o pai que esqueceu dele, foi ele que esqueceu do pai. Entendeu? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas pode um filho esquecer da mãe? Esquecer também do pai? Esquecer de Deus? O filho também esquece. Entendeu? Infelizmente a realidade que está acontecendo no mundo de hoje, no tempo de hoje, é essa. Que os filhos pródigos vão, curtem, se divertem, mas esquece de voltar, esquece do pai. Entendeu? Então, que o filho pródigo ele venha voltar, meu filho. Volta porque ainda há esperança e ainda há tempo. E eu também quero agradecer a minha rica oportunidade. O Senhor falou até aqui, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos pais, dos visitantes. O irmão Adriano ali, que é do meu tempo ali, na época ali da 3, do irmão lá, do varão, eu não vou lembrar o nome, mas Jesus lembra. Glória a Deus, aleluia. E agradeço a minha rica oportunidade, amém? E irmão Cássio também, amém? Aleluia! Não quer voltar, não. Quem prega quarta? Quarta? Ainda vou saber, ó, pastora. Amém, igreja? Amém? Amém, irmãos? Vocês estão